Certo, vamos começar. O relatório de inteligência de mercado para o ciclo 2025-2026 está consolidado. O foco de hoje, a Avel. E é importante alinhar a perspectiva desde o início. Nós não vamos tratar a Avel como um simples review de produto. Isso seria superficial. A Avel, na verdade, é um espécime de laboratório. É um estudo de caso sintomático, quase um organismo que evoluiu para sobreviver em um bioma específico e de altíssima pressão, o mercado brasileiro de hardware. O que estamos analisando aqui é uma aula de adaptação estratégica em um terreno fundamentalmente hostil à tecnologia de ponta. Exatamente. Analisar a Avel de forma isolada, como se fosse uma Dell ou uma HP em escala reduzida, é um erro crasso de premissa. A empresa não é uma causa, é uma consequência. É uma criatura moldada, forjada pelas barreiras de entrada, pelas complexidades fiscais que beiram o esotérico e, principalmente, pelo vácuo de mercado que as gigantes multinacionais, com sua lógica de produção global e padronizada, deixaram para trás. Então, para entender a Avel, é preciso entender a engenharia de negócios que o Brasil impõe a qualquer um que ouse atuar no segmento de alta performance. É uma operação onde a genialidade está menos em projetar um chassi de magnésio e mais em projetar uma arquitetura logística e tributária que funcione. E é essa operação que vamos dissecar, camada por camada, componente por componente. O ponto de partida para qualquer análise séria é, inevitavelmente, este: o ambiente. E hostil não é uma hipérbole, é um termo técnico preciso. Estamos falando de um mercado onde a manufatura real, a produção de um componente a partir do silício, ou mesmo a estampagem de um chassi com a precisão necessária, é economicamente inviável para produtos de alta complexidade. A discussão aqui não começa no layout de um PCB ou na escolha de fases de um VRM. Ela começa na estrutura tributária, na legislação trabalhista e na deficiência logística que definem o que é e o que não é possível fabricar e vender com alguma margem de lucro. E essa hostilidade tem raízes históricas profundas que precisam ser entendidas. É um legado direto da política de reserva de mercado dos anos 80. Embora a lei tenha sido extinta, a mentalidade, a cultura protecionista e principalmente a complexidade fiscal que ela criou perduram como um fantasma na máquina industrial. Isso gerou um DNA corporativo no Brasil onde a agilidade e a inovação não vêm do investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas da inovação em supply chain e em planejamento tributário. É um jogo com regras completamente diferentes. É como se as leis da física e da engenharia de produto fossem subordinadas às portarias da Receita Federal e aos regulamentos da Suframar. Sua capacidade de lançar um notebook com a última GPU da NVIDIA não depende da sua equipe de engenheiros térmicos, mas sim da sua equipe de despachantes aduaneiros e de advogados tributaristas. E o núcleo dessa hostilidade, o elemento quantificável, é este conceito, o custo Brasil. Para quem está fora do setor, pode soar como um clichê de noticiário econômico. Para nós que estamos na trincheira, é um fator matemático que dita cada decisão de engenharia e de suprimentos. E não se trata apenas de um imposto de importação alto. É uma cascata de tributos sobrepostos. Você importa um componente, paga a alíquota de importação. Ao industrializar, mesmo que seja só montar, incide o IPI. Ao vender para outro estado, você entra no labirinto do ICMS com substituição tributária, que exige um time de contadores só para administrar. Soma-se a isso PIS/COFINS. E tudo isso em cima de uma infraestrutura logística continental que pode fazer um frete de Manaus para Porto Alegre custar mais e demorar mais do que o frete de Shenzhen para o Porto de Santos. É uma fricção sistêmica. Precisamente. E o resultado prático disso é que fabricar uma placa-mãe do zero no Brasil, populando PCB com componentes, ou fabricar um chip de GPU, custaria exponencialmente mais caro do que importar o componente pronto e apenas montar localmente. O modelo de montagem, seja CKD, Completely Knockdown, onde o produto vem kits totalmente desmontados, ou SKD, Semi-Knockdown, com submódulos pré-montados, não é uma escolha estratégica para a Avel. É a única via de sobrevivência. Eles foram forçados pelo ambiente a se tornarem especialistas em integração, em tropicalização e não em manufatura de base. A engenharia deles é uma engenharia de processo e de sistema. A pergunta na sala de reunião não é como podemos desenhar uma placa-mãe melhor, mas sim como podemos importar os Barbones da Clevel ou da Tongfang, integrar memória RAM e SSDs da nossa fábrica em Manaus para obter o benefício máximo do PPB e entregar um produto final com um preço 20% menor que um Alienware importado. A engenharia é, em sua essência, financeira. E esse custo Brasil, essa estrutura toda, gerou uma polarização de mercado muito clara, um deserto de opções antes da consolidação de players como a Avel. De um lado do espectro, você tinha as multinacionais, gigantes como Dell, HP, Lenovo,
que usam sua escala global massiva para absorver parte desse custo e focam no volume, notebooks corporativos, máquinas de entrada e intermediários para o grande varejo. São produtos padronizados ao extremo, com pouquíssima customização e frequentemente com comprometimentos severos em componentes que o consumidor leigo não percebe na loja. Telas com cobertura de cor de 45% NTSC, que são terríveis para qualquer trabalho visual, SSDs QLC sem cache DRM, que tem performance pífia após alguns minutos de uso intenso, e o mais grave, sistemas de refrigeração subdimensionados com um único heat pipe para CPU e GPU, que levam a um thermal throttling severo, mesmo em tarefas básicas. E do outro lado do espectro, o extremo oposto, o entusiasta hardcore ou o profissional que realmente precisava de poder de fogo. O arquiteto, o engenheiro, o editor de vídeo, a única opção era a importação direta, o famoso contrabando legalizado. E isso significava arcar com 60% de imposto de importação sobre o valor do produto, somado ao frete, e sobre essa soma aplicar o ICMS do seu estado. Dólares se tornava uma máquina de quase $4.000, sem nenhuma garantia local. Se o produto chegasse com um pixel morto ou simplesmente não ligasse, o famoso DOR, Dead on Arrival, o prejuízo era total e o processo de retorno um pesadelo. Havia um abismo gigantesco, um vácuo, entre o notebook de varejo que engasgava para abrir um projeto em AutoCAD e a workstation móvel que o mercado profissional de fato demandava. A Avel e outras como ela nasceram para construir uma ponte sobre esse abismo. E a solução para esse dilema, a arquitetura dessa ponte, foi a adoção sistemática do modelo ODM. Original Design Manufacturer. Isso não é de forma alguma uma invenção da Avel. É um modelo de negócios global, utilizado por inúmeras marcas. Mas a Avel foi uma das pioneiras em aplicá-lo de forma consistente e com foco no público de alta performance aqui no Brasil, entendendo que essa era a única forma de entregar o produto que o nicho queria a um preço que o mercado suportaria. E é absolutamente crucial entender isso como uma adaptação darwiniana calculada. Em vez de cometer o suicídio financeiro de tentar reinventar a roda e projetar um chassi e uma placa-mãe do zero no Brasil, eles fizeram um movimento mais inteligente. Licenciar e customizar plataformas de hardware já desenvolvidas e validadas por gigantes asiáticos como a Clevo e a Tongfang. A engenharia da Avel passou a ser uma engenharia de curadoria e de validação. É um trabalho de garimpo. Qual chassi da Tongfang oferece a melhor solução térmica para uma RTX 5070 com TGP de 150 watts? Qual plataforma da Clevo já está validada para suportar os novos processadores Intel Core Ultra com NPU sem superaquecer? Eles se tornaram especialistas em identificar os melhores esqueletos disponíveis no mercado global para então construir o produto final brasileiro em cima deles. É na prática uma forma de terceirizar o P&D de hardware bruto, focando os recursos internos onde eles realmente podem fazer a diferença no mercado local, na integração, na customização, no suporte técnico e, claro, na logística. Observando a linha do tempo, a gente vê essa estratégia se desdobrando de forma muito clara. Tudo começa em 2004 como uma pequena loja de componentes em Joinville, bem no epicentro da comoditização do desktop, onde a briga era por centavos. O pivô para notebooks customizáveis entre 2006 e 2010 foi a primeira grande manobra de sobrevivência. Foi a decisão de sair da briga de margens mínimas do hardware avulso para oferecer um produto de altíssimo valor agregado e com pouca concorrência. A consolidação no nicho gamer a partir de 2011 foi a consequência natural. Era o público mais carente e disposto a pagar por performance. A abertura de showrooms físicos foi, na minha opinião, uma jogada de mestre para um e-commerce de alto ticket na época. Isso quebrou a barreira da desconfiança. Lembre-se, estávamos falando de produtos de 10, 15, 20 mil reais sendo vendidos online. O cliente, especialmente profissional, precisava tocar no produto, sentir a rigidez do chassi e a qualidade da tela. O showroom validava a marca, tirava ela do mundo virtual e a tornava tangível. O reposicionamento a partir de 2020 foi o reconhecimento tardio, mas crucial, de que o mercado deles era muito maior que apenas o gamer. Profissionais de engenharia, arquitetura, data science, todos compravam máquinas gamer pela potência, mas detestavam a estética de árvore de Natal. Ao adotar um design sóbrio e minimalista, eles ampliaram o mercado potencial drasticamente. E agora, em 2024 e 2026, com periféricos e RaaS, o Hardware as a Service, eles buscam o santo grau de qualquer empresa de hardware. Criar um ecossistema e aumentar a receita recorrente. Sair do ciclo de venda única para um relacionamento de longo prazo com o cliente corporativo. Então, vamos detalhar esse processo de agregação de valor para desmistificar a ideia de que é apenas carimbar um logotipo num produto chinês. O primeiro passo é a curadoria. É um trabalho intenso. A equipe da Avel viaja, testa dezenas de chassis, analisa os catálogos de ODMs como Tongfang e Clevo e seleciona os modelos que apresentam um melhor compromisso entre performance térmica, rigidez estrutural, qualidade dos componentes embarcados e capacidade de atualização. É um filtro de qualidade. O passo 2, a tropicalização, é fundamental e vai além do óbvio.
Envolve desde a encomenda de lotes específicos de teclados no padrão ABNT2, que os ODMs não produzem por padrão, até a homologação dos módulos de rádio Wi-Fi e Bluetooth junto à Anatel, um processo burocrático e caro. O passo 3 é o coração da viabilidade financeira do negócio, a integração em Manaus. Sob as regras do PPB, o processo produtivo básico, a montagem local de componentes-chave, como memória RAM, SSDs, em alguns casos até o processador, garante os incentivos fiscais que tornam o preço final competitivo. E é importante frisar, o valor agregado não está no ato mecânico de encaixar um pente de RAM, mas no benefício tributário que esse ato gera. É a mais pura engenharia fiscal. E, finalmente, a engenharia de software, onde eles customizam o firmware e o software de controle para tentar ajustar perfis de energia e as curvas das ventoinhas, buscando extrair o máximo de performance da plataforma do ODM, porque o firmware genérico que vem de fábrica raramente é otimizado. E esse modelo de integradora, quando colocado lado a lado com o de uma multinacional com P&D proprietário, revela um trade-off, uma troca muito clara. A vantagem principal da Avel é a agilidade, o famoso time to market. A NVIDIA lança a arquitetura da RTX Série 5 em um evento em janeiro. Em março, a Avel já está com a pré-venda de modelos equipados com ela. Por quê? Porque a Tongfang, que produz para dezenas de marcas no mundo, já projetou e validou um chassi com a solução térmica adequada. Uma Dell ou uma Lenovo, por outro lado, pode levar de 18 a 24 meses para projetar, testar e produzir em massa um chassi completamente novo, como um novo XPS ou um novo ThinkPad. Mas essa agilidade, essa velocidade, tem um preço altíssimo. A dependência tecnológica. A Avel não controla a engenharia fundamental do produto, a qualidade das dobradiças da tela, a rigidez da carcaça, o layout da placa-mãe, a qualidade do VRM que alimenta a CPU, tudo isso é herdado do ODM. Se o ODM, para cortar custos, optou por usar MOSFETs de baixa qualidade no VRM ou um conector de energia frágil, a Avel herda o problema. E isso se reflete diretamente na reparabilidade a longo prazo. Para uma máquina popular da Dell ou HP, com o tempo, a comunidade de reparo independente floresce. Você encontra esquemas elétricos e board views em repositórios como o nosso, bioschematics.com, permitindo que um técnico qualificado diagnostique e substitua um capacitor de centavos. Para um chassi de um ODM de nicho, essa documentação é muito mais escassa, quase inexistente. E isso transforma um reparo de componente que custaria R$200 em uma troca de placa-mãe de 4.000, o que é inviável fora da garantia. Certo, com o modelo de negócios e a estratégia bem estabelecidos, vamos agora para a análise forense do portfólio. Vamos colocar o produto final sobre o microscópio. O que a Avel está efetivamente colocando no mercado para o ciclo 2025-2026. É aqui que a estratégia se materializa em silício, alumínio e plástico. Exato. É o momento em que saímos da planilha de custos e da análise de mercado e vamos para a bancada do laboratório. Vamos dissecar as linhas de produto, as escolhas de componentes e, mais importante, os compromissos de engenharia que são inerentes a cada série. O que se ganha e o que se perde ao escolher um Ion em vez de um Storm, não apenas em benchmarks, mas em durabilidade, em qualidade de construção e em usabilidade no dia a dia. Essa tabela aqui resume a nova segmentação do portfólio. É a matriz que guia o posicionamento de mercado deles e mostra um amadurecimento tático importante. Agora são 4 linhas bem distintas: Ion, Storm, Bion e HIB, cada uma com perfil de uso, material de chassi e uma combinação de CPU e GPU muito específicos. Isso é bem mais claro do que as nomenclaturas do passado, que eram mais confusas para o consumidor. E as escolhas de material do chassi por si só já indicam a filosofia de engenharia e a estrutura de custo de cada linha. A liga de magnésio e alumínio da série Ion busca a máxima rigidez com o mínimo peso, mirando claramente em competidores como o Dell XPS ou o MacBook Pro. O plástico rígido da Storm é uma decisão puramente pragmática e funcional. O objetivo é maximizar o volume interno para dissipação térmica e reduzir o custo final. O alumínio unibody da linha Bion foca no mercado corporativo e executivo, que valoriza a estética premium e a durabilidade percebida, competindo com linhas como ThinkPad ou Latitude. E a linha HIB é o generalista, o Workhorse, usando um chassi híbrido de plástico e metal para atingir o melhor ponto de equilíbrio entre custo e performance para o mercado de massa. Vamos detalhar cada uma, começando pelo topo da cadeia. A série Ion é a vitrine tecnológica, o Halo Product. O ponto mais estratégico aqui, sem dúvida, é a adoção dos processadores Intel Core Ultra com NPU, a unidade de processamento neural integrada. Isso é fundamental. A Microsoft está tornando a presença de uma NPU com mais de 40 TOPS, ou seja, 40 trilhões de operações por segundo de performance, um requisito de hardware para funcionalidades avançadas de IA no Windows, como o Copilot Plus rodando localmente. A série Ion já nasce preparada para essa nova era do AI PC, onde parte do processamento de inteligência artificial sai da nuvem e acontece de forma rápida e privada no próprio dispositivo. E o poder gráfico acompanha essa vanguarda.
A transição para a RTX série 50 com memória GDDR7 representa um salto massivo em largura de banda de memória, o que é crucial para texturas em alta resolução em jogos e para a manipulação de grandes datasets em aplicações de IA. E o fato de a Avel priorizar configurações com TGP ou Total Graphics Power máximo desbloqueado é um diferencial técnico importantíssimo. Uma RTX 5070 operando a 140 watts entrega uma performance brutalmente superior a uma mesma GPU limitada a 95 watts num chassi mais fino de um concorrente. Isso não é uma pequena diferença. Estamos falando de um ganho de 15 a 20% em frame rates ou em tempo de renderização. A tela com proporção 16:10, resolução WQGA e 100% de cobertura sRGB consolida a proposta para o profissional criativo que precisa de precisão de cor e mais espaço de tela vertical para trabalhar. Agora, em contraste direto com a elegância e a finura da série Ion, nós temos a série Storm. E a filosofia de engenharia aqui é de um pragmatismo bruto, quase industrial. O design não é guiado pela espessura mínima ou pelo peso, mas sim pela capacidade máxima de dissipação térmica. Os chassis são intencionalmente mais volumosos, mais espessos. Exatamente, porque a física é implacável. Esse volume extra permite o uso de múltiplos heat pipes de cobre mais espessos, aumentando a área de superfície para a transferência de calor do die da CPU e da GPU para os dissipadores. E também permite o uso de ventoinhas com maior diâmetro e passa por um design de alto fluxo, que movimentam um volume de ar maior medido em CFM, pés cúbicos por minuto. O objetivo é um só: evitar o thermal throttling a todo custo. Em uma tarefa de renderização que leva 8 horas ou uma longa sessão de jogo, um sistema térmico robusto é o que garante que a CPU e a GPU mantenham seus clocks de boost elevados por mais tempo, entregando performance consistente. A série Storm troca elegância e portabilidade por consistência de desempenho, geralmente oferecendo o melhor custo-benefício em termos de performance bruta por real. Certo? Agora nós precisamos fazer um pivô importante na análise. Sair das especificações no papel, do one paper, da teoria, para a realidade da experiência de uso e de posse a longo prazo. É o que chamamos de análise de ciclo de vida do produto. Porque é aqui, no campo de batalha do uso diário, que a reputação de uma marca é realmente forjada ou destruída. E no caso da Avel, existe uma dualidade muito clara, quase um paradoxo que define a marca. Uma dualidade que domina a conversa em qualquer fórum de entusiastas ou grupo de usuários. De um lado da moeda, um suporte técnico frequentemente elogiado, quase artesanal na sua abordagem. Do outro lado da mesma moeda, uma série de fragilidades crônicas, pequenos problemas recorrentes que parecem ser um efeito colateral inerente ao modelo de negócio baseado em chassis de ODM. Vamos então analisar esses dois lados da mesma moeda com o mesmo rigor. Este, sem dúvida, é o principal pilar da reputação positiva da Avel. A percepção generalizada e que é consistentemente confirmada pelo selo RA1000 no Reclame Aqui é que o suporte técnico deles não é um simples call center terceirizado com atendentes lendo scripts. E a razão para isso é estrutural. Sendo uma operação mais enxuta e focada, eles conseguem manter uma equipe interna mais qualificada e com mais autonomia. O cliente final consegue muitas vezes falar diretamente com um técnico que entende de BIOS, de drivers, de undervolting, de perfis de energia do Windows, alguém que pode diagnosticar um problema de stuttering em um jogo e saber que pode ser uma questão de latência do DPC e não apenas mandar o cliente formatar o computador. Não é um atendente lendo um roteiro que começa com "o senhor já tentou reiniciar o equipamento?". Para um público que é tecnicamente mais letrado, essa capacidade de ter uma conversa técnica de igual para igual, de ser tratado como um adulto inteligente, é um diferencial gigantesco e que cria uma lealdade muito forte com a marca. E aqui está a contrapartida imediata. Se o suporte humano é o grande ponto forte, a interface de software, historicamente, é um dos pontos fracos mais notórios. O Control Center, o software que deveria gerenciar perfis de energia, iluminação do teclado e as curvas das ventoinhas, é uma fonte recorrente de problemas e frustração para os usuários. E a causa raiz disso é que esse software é, na maioria das vezes, apenas uma versão com um novo skin, uma nova aparência, do software genérico fornecido pelo ADM. É uma camada fina de personalização da Avel sobre uma base de código que não foi desenvolvida por eles e sobre a qual eles têm pouco controle. A integração com as constantes e profundas atualizações do Windows é extremamente frágil. A Microsoft lança um patch de segurança que muda uma API de gerenciamento de energia e, de repente, o Control Center para de ler os sensores de temperatura ou as ventoinhas ficam travadas em 100%. Isso cria uma grande fonte de atrito na experiência de uso e mancha a percepção de qualidade do produto como um todo, exigindo que o usuário recorra a fóruns e tutoriais para encontrar soluções paliativas. E este gráfico, compilado a partir de relatos em comunidades online, visualiza esses pontos de dor de forma clara.
A instabilidade de software lidera com 40% das queixas. Mas as questões de degradação térmica e durabilidade também são estatisticamente significativas e merecem atenção. Sim, a durabilidade de componentes mecânicos, como as dobradistas da tela e a própria carcaça, especialmente nos modelos de plástico mais antigos, é uma preocupação a longo prazo. Isso nos leva de volta ao problema da reparabilidade. Quando a dobradiça de um chassi de ODM, que já saiu de linha, quebra após 3 ou 4 anos de uso, encontrar uma peça de reposição é um pesadelo logístico. Não é como um Dell Latitude ou um ThinkPad, onde o mercado de peças de reposição é vasto e a documentação técnica, como esquemas elétricos, eventualmente vaza e aparece em plataformas como a nossa, o bioschematics.com, que é uma mão na roda para quem trabalha com reparo. Para estes chassis de nicho, a falta de uma peça plástica que custaria 50 centavos para produzir pode significar o fim da vida útil de um equipamento que custou R$10.000. Ok, vamos amarrar todas essas pontas e sintetizar. Juntando a análise do modelo de negócio, a dissecação do portfólio de produtos e a dura realidade da experiência do consumidor a longo prazo, qual é o veredito estratégico sobre a posição da Avel no mercado hoje? E mais importante, para onde eles estão indo? Exato! É o momento de conectar todos os pontos e traçar um prognóstico, avaliando as oportunidades claras que se abrem para eles com as novas tecnologias e os desafios também muito claros que são inerentes ao crescimento que eles almejam. É a clássica tensão entre oportunidade e risco. Um pilar fundamental da estratégia da Avel e que explica grande parte do seu sucesso até hoje é a vantagem de preço. De forma consistente, para uma configuração de CPU, GPU e memória RAM equivalente, a Avel consegue se posicionar, em média, entre 15% e 25% abaixo de um concorrente direto de uma marca multinacional. E como já dissemos, mas vale a pena reforçar, essa vantagem não é mágica. Ela não vem de uma qualidade inferior, necessariamente. Ela é o resultado direto e calculado de uma estrutura de custos extremamente enxuta, sem o peso de um departamento de P&D de milhares de engenheiros ou de campanhas de marketing globais de milhões de dólares, somado à otimização fiscal máxima através da operação na Zona Franca de Manaus. Eles, de forma muito inteligente, transformam eficiência operacional e fiscal em vantagem competitiva direta no preço final para o consumidor. Isso os torna uma escolha extremamente racional para quem prioriza a performance bruta por real investido. Olhando para o futuro, o caminho se bifurca. As oportunidades são muito claras. A agilidade inerente ao modelo ODM os coloca em uma posição privilegiada para liderar a transição para os AI PCs no Brasil, entregando hardware com NPU antes da concorrência mais lenta. A expansão para o mercado B2B com o modelo de Hardware as a Service é uma jogada muito inteligente para gerar receita recorrente e diminuir a dependência do volátil mercado de consumo. Mas os desafios são igualmente claros. Estão todos relacionados a uma única palavra: escala. Como manter um controle de qualidade rigoroso na montagem quando o volume de produção dobra, triplica? E talvez o desafio mais crítico e existencial, como preservar a qualidade do suporte técnico humanizado quando a base de clientes cresce exponencialmente. É relativamente fácil ter um suporte excelente com 1.000 clientes por mês. É quase impossível manter o mesmo padrão de atendimento com 10.000 novos clientes por mês sem um investimento massivo em treinamento e processos. Escalar um suporte técnico de alta qualidade é um dos maiores desafios para qualquer empresa de tecnologia em crescimento. É aqui que a estratégia e a cultura da empresa serão testadas até o limite. E isso nos leva, então, à questão fundamental que vai definir o futuro da empresa nos próximos anos. É uma questão de balança, de equilíbrio entre crescimento e qualidade. O mesmo suporte técnico, pessoal e qualificado que os diferenciou da concorrência e criou uma base de clientes extremamente leal, é, por sua própria natureza, artesanal e difícil de escalar. É o dilema clássico do crescimento. Muitas vezes aquilo que te fez bem-sucedido em pequena escala se torna o seu maior obstáculo para crescer em grande escala. O crescimento, se não for bem gerenciado, pode se tornar o inimigo do seu próprio diferencial. Se a Avel conseguir encontrar um modelo para escalar a qualidade na mesma velocidade das vendas, eles têm o potencial para se consolidar como o player dominante e definitivo no segmento de alta performance no Brasil. Se eles falharem nisso, correm o risco de diluir sua proposta de valor, de se tornarem apenas mais uma marca, perdendo o atributo que os tornou especiais e relevantes em primeiro lugar. A resposta para essa pergunta nos próximos 2 a 3 anos será o verdadeiro veredito sobre a sustentabilidade do modelo deles. E toda essa discussão sobre longevidade, durabilidade e reparo é crítica, e é um ponto central para o trabalho que fazemos. Para quem precisa ir a fundo no nível do componente, seja por profissão ou por puro interesse técnico, especialmente para as máquinas das grandes marcas, a disponibilidade de documentação técnica é tudo.
Recursos como o portal bioesquemáticas.com, que agrega esquemas elétricos e board views, são ferramentas absolutamente essenciais para permitir o diagnóstico e o reparo independente. É a diferença entre consertar um equipamento caro e ser forçado a descartá-lo por causa de um componente defeituoso. Exatamente. E esta análise profunda da Vel é apenas uma peça do grande quebra-cabeça do complexo mercado brasileiro de hardware. Existem muitos outros players, muitas outras estratégias e muitos outros produtos que merecem o mesmo nível de escrutínio. Por isso, queremos ouvir a nossa comunidade técnica. Deixe nos comentários qual marca ou qual tendência de mercado vocês gostariam de ver dissecada em nosso próximo relatório. A curiosidade de vocês é o que guia o nosso trabalho de análise. Ativem as notificações para não perderem as próximas investigações.